75. Este general do exército romano partiu de Jerusalém depois de ter oferecido a Deus uma coroa de ouro e levou Antígono prisioneiro a Antônio, que o manteve sempre com esperanças, até o dia que lhe mandou cortar a cabeça. Assim ele terminou sua vida, com uma morte digna da fraqueza que demonstrará em sua infelicidade. 76. Quando Herodes se viu senhor da Judéia pela tomada de Jerusalém, manifestou grande reconhecimento para com os que haviam abraçado os seus interesses e mandou matar um grande número de partidários de Antígono. Como ele não tinha dinheiro, mandou a Antônio e aos que estavam mais bem situados perante ele o que ele tinha de móveis mais preciosos, mas não pôde, entretanto, com esse meio, pôr-se em condições de nada ter de temer, porque Antônio tinha tal paixão por Cleópatra, que nada lhe podia recusar. Essa ambiciosa mulher, princesa avarenta, depois de ter cruelmente perseguido os de sua própria família, pois não restava nem mais um só com vida, voltou seu furor contra os estrangeiros. Caluniava perante Antônio os mais ilustres dentre eles e o levava a condená-los à morte, a fim de se apoderar de suas riquezas. Sua avareza ainda não estava, porém, satisfeita. Ela queria tratar do mesmo modo os judeus e os árabes e fez tudo o que podia para persuadir Antônio a mandar matar Herodes e Malci, reis daquelas duas nações. Ele fingiu consentir, mas não julgou justo manchar suas mãos no sangue desses príncipes, dos quais não tinha absolutamente motivo nenhum de se queixar. Contentou-se em não lhes manifestar mais a mesma amizade e em dar à princesa várias terras que tirou de seus territórios, dentre as quais as que se situam nas proximidades de Jericó, tão ricas em palmeiras e onde cresce o bálsamo, como também todas as cidades sobre o rio de Electra, com exceção de Tiro e de Sidom. Depois de ter recebido dele tão grande presente, ela o acompanhou até o Eufrates, na sua partida para a guerra dos partos. Passou depois além, foi à Judéia por Apameia e Damasco. Herodes fez tudo o que pôde para acalmar-lhe o espírito com presentes, concedeu-lhe todas as honras, obrigou-se a pagar 200 talentos por ano de renda das terras que Antônio havia tirado da Judéia, para lhes dar e a levou até Pelusa. Antônio, de regresso da guerra com os partos, que não foi longa, trouxe prisioneiro Artabazo, filho de Tigrano, e dele fez presente a Cleópatra, com o que havia conquistado de mais precioso. Capítulo 14. Herodes quer ir socorrer Antônio contra Augusto, mas Cleópatra faz que ele o obrigue a continuar a fazer guerra aos árabes. Ganha uma batalha contra eles, e perde outra. Terrível terremoto na Judéia os torna tão ousados que matam aos embaixadores dos judeus. Herodes, vendo seus muito assustados, dá-lhes tanta coragem com um discurso, que eles vencem os árabes e os obrigam a tomá-lo como protetor. Este registro também se encontra no livro 15, capítulo 6, 7, 8, Antiguidades Judaicas, parte 1, 77. Quando foi declarada a guerra entre Augusto e Antônio, Herodes, que então tinha reconquistado a fortaleza de Hircânio, a qual a irmã de Antígono lhe havia entregue, e que vivia pacífico em seu reino, resolveu levar auxílio a Antônio. Mas Cleópatra, temendo que uma ação tão generosa aumentasse o afeto de Antônio por ele, impediu por meio de certos artifícios. Como nada havia que ela não fizesse para perder os soberbos e os arruinar, uns pelos outros, persuadiu Antônio a fazer guerra aos árabes, com o fim de aproveitar-se de suas conquistas, se ele fosse vitorioso, e de obter o reino da Judéia, se ele fosse vencido. Mas o que essa rainha fez para perder Herodes, saiu-lhe, ao contrário, em vantagem dele. Tendo reunido um grande número de cavaleiros e começado a atacar os sírios, venceu-os em Dióspolis, por mais resistência que eles fizessem. Os árabes reuniram depois um poderosíssimo exército. Herodes, vendo-os tão fortes, julgou dever agir com prudência nessa guerra, e queria rodear seu acampamento com um muro. Mas sua primeira vitória tornara seus soldados tão altivos e cheios de si que ele não os pôde impedir de atacar os inimigos. A princípio, destroçaram-nos, puseram-nos em fuga, perseguiram-nos e já se julgavam inteiramente vencedores, quando Altenion, um dos generais das tropas de Cleópatra, que sempre fora inimigo de Herodes, atacou-os com as tropas que comandava e assim restituiu a coragem aos árabes.
Eles reuniram-se de novo, voltaram ao combate. Aqueles lugares pedregosos e de difícil acesso eram-lhes favoráveis, e eles conseguiram pôr os judeus em fuga e mataram também a muitos. O restante retirou-se para a aldeia de Ormiza. Os árabes saquearam-lhes o acampamento, sem que Herodes pudesse vir prontamente em auxílio daquela parte de seu exército, que foi destruída por completo. A desobediência de seus soldados foi causa dessa infelicidade, pois se eles não se tivessem arriscado àquele combate com tanta precipitação, Atenion não teria tido a glória de vencê-los, quando eles já se julgavam vencedores. Herodes vingou-se dos árabes por meio de contínuas incursões em seu país e compensou assim, com pequenas vantagens, a vitória que haviam alcançado contra ele. 78. Nesse mesmo tempo, no 7º ano de seu reinado, durante o mais forte da guerra, entre Augusto e Antônio, ele fustigava assim os inimigos, e aconteceu na Judéia, no começo da primavera, o maior terremoto que jamais se viu. Um número incalculável de animais pereceu nesse flagelo mandado por Deus, e custou a vida a 30.000 pessoas, mas os soldados não sofreram mal algum, porque estavam acampados ao ar livre. A notícia de tão estranha desolação aumentou a ousadia dos árabes e, como se costuma representar o mal muito maior do que na realidade ele é, fizeram-nos crer que a Judéia estava inteiramente destruída. Assim, não duvidaram poder se apoderar de um país onde eles imaginavam que não existia mais ninguém para defendê-lo. Depois de matarem os embaixadores que os judeus lhes enviaram, marcharam a passos forçados para acabar de destruí-la. O livro 15, capítulo 7, Antiguidades Judaicas, parte 1, registra 10.000 homens. 79. Herodes, vendo seus muito alarmados, quer por uma tão repentina irrupção, quer por uma série tão longa de desgraças, esforçou-se por lhes dar coragem, falando-lhes assim: não vejo que razão tendes para temer, pois ainda que haja motivo de se afligir, pelos castigos que a cólera de Deus nos faça sofrer, não podemos, sem covardia, nos deixar abater pela dor, quando se trata de resistir aos injustos esforços dos homens. Muito ao contrário, esse tremor de terra deve tornar nossos inimigos menos temíveis, pois o considero como uma cilada que Deus lhes armou para castigar o ultraje que eles nos fizeram. Bem, vedes que não é, nem em suas forças, nem em suas armas, mas somente em nossa desgraça, que eles põem sua confiança. Ora, que esperança pode ser mais enganadora do que aquela que, em vez de ser fundada em nós mesmos, ao invés, baseia-se na infelicidade dos outros? Nada mais certo entre os homens do que os bons e os maus eventos. Eles mudam a cada momento, como apraz a sorte, nem devemos procurar em outra parte os exemplos, pois os conhecemos nós mesmos. Como os vencemos no primeiro combate e eles nos venceram no segundo, não tenho motivo de me imaginar que os venceremos neste, quando eles já se julgam vitoriosos, porque a excessiva confiança impede que eles fiquem de sobreaviso e a desconfiança faz agir com prudência e com ponderação. Assim, o que vos faz temer me dá certeza, porque foi aquela perigosa confiança que deu ocasião a Atenion de vos surpreender e atacar-vos, quando vos pusestes na luta contra a minha ordem, com muita temeridade. Agora, vossa prudente moderação promete-me a vitória, e esta é mesmo a disposição que deveis ter antes do choque. Mas quando estiverdes no calor da peleja, devereis demonstrar muita coragem para dar a conhecer a esses ímpios que não há males, de qualquer lado eles venham, quer do céu, quer da terra, que possam assustar os judeus, nem fazê-los perder a coragem, mas que eles combatem até o último suspiro, antes que ter como senhores esses pérfidos, que tantas vezes correram risco de lhes serem sujeitos. As coisas inanimadas não devem, do mesmo modo, ser capazes de vos causar temor. Então, por que imaginar que um terremoto é o presságio de uma desgraça? Nada é mais natural do que esses abalos dos elementos, e eles não causam outro mal além do que acabam de causar. Pode acontecer que alguns sinais deem motivo de se temer a peste, a carestia e os tremores de terra, mas quando eles sucedem, quanto maiores são, mais nós lhe vemos o fim.